Às vésperas da final do Campeonato Paulista contra o Corinthians, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, resolveu alfinetar clubes brasileiros com dívidas. Vídeo de hoje do canal traz mais detalhes e conta também sobre Palmeiras cogita aumentar a capacidade do seu estádio. Vem da Argentina a informação de que o Palmeiras quer Martirena, lateral direito dos bons do Racing. Tem novidades importantes sobre o Palmeiras, recordista de investimento em toda a sua história, com apenas 3 meses em 2025. As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias e a primeira informação é sobre um fenômeno brasileiro nos Estados Unidos. E eu não estou exagerando, eu me refiro a Evander, meio atacante de 26 anos de idade, que só tem menos participações em gol na Major League Soccer do que Lionel Messi. Nesse sábado, o Evander marcou mais 2 gols, agora com a camisa do FC Cincinnati. Ele trocou de clube na virada do ano. E dessa maneira, ele soma 38 participações em gol desde o início da temporada passada na Major League Soccer. Só Lionel Messi tem mais participações em gol do que o Evander e uma participação em gol a mais. 39 para o Messi e 38 para o brasileiro. Evander que soma 18 gols e 20 assistências no período. Parte desses números conquistados com a camisa do Portland Timbers na temporada passada e o restante nesse ano. Depois da mudança, ele foi comprado por 12 milhões de dólares. O Evander já soma 9 jogos, 5 gols e 2 assistências pelo seu novo clube. Importante lembrar que Flamengo, Palmeiras e Botafogo cogitaram a contratação do Evander. Uma pena que não levaram essa história adiante. Meia atacante, posição extremamente carente do futebol brasileiro, alguém com 26 anos de idade fazendo enorme sucesso no futebol dos Estados Unidos. E antes que você demonstre preconceito com a Major League Soccer, vale lembrar que Thiago Almada e Savarino, que brilharam com a camisa do Botafogo na temporada passada, jogavam justamente na Major League Soccer e foram decisivos, por exemplo, nas conquistas da Libertadores e do Brasileiro pelo Botafogo. Com um detalhe importante, ambos não tinham números tão expressivos por lá quanto o Evander. E aí, só para completar, registrar que a chegada do Evander ao FC Cincinnati acabou por determinar a saída de alguém que era super badalado e querido no futebol brasileiro, Lúcio Acosta, um baixinho, argentino muito bom e driblador. Ele acabou vendido para o Dallas por 5 milhões de dólares. Hora de falar sobre o Palmeiras, que nunca investiu tanto em sua história quanto em 2025, e olha que a gente está ainda no 3º mês da temporada. O Palmeiras já gastou com suas 7 contratações 437 milhões de reais. Só a título de comparação, o ano em que o Palmeiras mais gastou havia sido em 2024, quando havia desembolsado 192 milhões de reais. Ou seja, apenas no primeiro trimestre do ano seguinte, o Palmeiras já gastou mais do que o dobro na comparação à temporada em que ele havia mais investido em toda a sua história. Com um detalhe importante, mesmo depois de 7 reforços, o Palmeiras não descarta outras contratações. Elas não devem acontecer nessa janela atual que se encerra em 11 de abril e permite aos clubes contratações apenas de atletas que disputaram campeonatos estaduais. O Verdão, se entender que há necessidade, deve reforçar seu time às vésperas do Super Mundial de Clubes, que acontece entre junho e julho. Há uma janela especial criada pela FIFA que vai permitir a contratação de atletas entre 2 e 10 de junho. Só para arrematar em relação ao Palmeiras, esses 437 milhões de reais foram investidos em 155 milhões com o Vitor Roque, reforço mais caro da história do futebol brasileiro, mais 110 milhões com o Paulinho, a maior transação entre clubes brasileiros da história, foram mais 69 milhões com o Facundo Torres, 44 milhões com o Emiliano Martinez, 35 milhões de reais com o Mikael, além de 24 milhões com o Lucas Evangelista. O único reforço que chegou sem custos foi o Bruno Fux, trocado com o Atlético Mineiro pelo Caio Paulista. A saideira a respeito do Palmeiras, o Verdão ainda tem a 2ª janela de transferências da CBF, marcada entre 10 de julho e 2 de setembro para outras contratações. De 0 a 10, você palmeirense dá que nota para os investimentos e para a janela de contratações do Palmeiras? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Bora repercutir agora uma informação que vem da Argentina. O site El Craque Deportivo afirma que o Racing topa negociar Martirena, lateral direito uruguaio do Racing, dos melhores da América do Sul, com o Palmeiras. Mas
Porém, contudo e todavia, o negócio só vai sair por negociação ou por valores na casa dos 10 milhões de dólares. Estamos falando de mais ou menos 57 milhões de reais. E a pergunta que eu deixo para você que está assistindo: Palmeiras precisa de mais um lateral direito? É possível que a sua resposta tenha sido sim. A questão seguinte é: para gastar até quanto? Mike e Marcos Rocha têm se revezado na condição de titulares. O Agustin Jai, que custou um caminhão de dinheiro e veio do futebol argentino, não se firmou e virou a terceira opção do setor. O Martirena tem 25 anos de idade, é uruguaio, extremamente competente no apoio, também é bastante firme na parte defensiva. Já havia sido especulado no Botafogo e também no Flamengo, embora o rubro-negro tenha descartado o Martirena nos últimos dias, porque o lateral não se enquadra ao estilo de jogo que o Felipe Luiz busca. De qualquer forma, ninguém no Palmeiras confirma tratativas ou interesse. Até agora, nada mais é do que um site argentino afirmando que o Racing topa fazer negócio com o Verdão desde que a cifra praticada se aproxime de 10 milhões de dólares. Levando em consideração que o Palmeiras já gastou 440 milhões de reais em 2025, não dá para descartar esse tipo de negócio. Mas, no Palmeiras, essa tratativa não é dada como oficial. Bora falar agora sobre o Vasco, que vai mandar o jogo contra o Palmeiras fora de São Januário. A partida será marcada para o Mané Garrincha. E a ideia ou a decisão tem tudo a ver com a questão financeira. O Vasco está de olho na possibilidade de uma arrecadação bem grande no estádio com capacidade para 70 mil pessoas e que tem muitos palmeirenses e vascaínos morando no Distrito Federal. A expectativa é de que a grana seja suficiente, por exemplo, para ajudar com uma série de pequenas contas que o Vasco tem a pagar. Uma delas, 500 mil reais para melhorias em relação à iluminação de São Januário. Essa tinha sido uma exigência da Conmebol, até para que o Vasco pudesse mandar suas partidas de Sul-Americana. Esses 500 mil reais em meio a uma série de contas que o Vasco tem de pagar seriam bem complicados. Com a transferência do jogo para o Mané Garrincha e uma expectativa de lucro bem superior ao de São Januário, especialmente por causa da capacidade do estádio e pelos preços que serão bastante elevados, o Vasco tomou essa decisão. Não está descartado que o Vasco mande outras partidas ao longo do Brasileiro longe de São Januário, mas essa decisão vai ser tomada de acordo com as dificuldades do caixa. Só para relembrar, 777 deixou o Vasco com uma série de pendências, dívidas, além de não ter feito o repasse de 270 milhões de reais que estavam programados para o ano passado. Hora de falar sobre o Palmeiras, que estuda aumentar a capacidade do Allianz Parque. E para explicar essa história, a gente precisa voltar para outubro do ano passado, quando o Palmeiras e a W Torre chegaram a um acordo. Era uma briga das mais antigas por uma série de motivos. Na oportunidade, a W Torre concordou em pagar ao Palmeiras 117 milhões de reais, além de fazer uma série de cessões de espaços dentro do estádio. Entre essas cessões, há um anfiteatro, que fica atrás de um dos gols do Allianz Parque, mas bem localizado no Gol Norte. Esse local permite a presença de mais ou menos 1.000 pessoas. E o Palmeiras tem feito estudos e discussões internas para ver se utiliza esse espaço de 1.000 lugares para garantir um acréscimo na sua capacidade em dias de jogos. Existem alguns probleminhas que precisariam ser contornados. Por exemplo, esse setor do anfiteatro para 1.000 pessoas não tem entrada exclusiva nem banheiros. Então os torcedores que estiverem nesse espaço vão precisar saber antes da compra dos ingressos que eles não terão acesso a um banheiro e também não há uma entrada exclusiva, a entrada precisaria ser pelo Gol Norte. De qualquer forma, se aprovado, o estádio do Palmeiras passaria a ter pouco mais de 1.000 lugares à disposição. Hoje a capacidade do Allianz Parque gira na casa dos 43.713 torcedores. Bora falar sobre o Palmeiras e também de Leila Pereira, que na semana da final do Campeonato Paulista resolveu cutucar o Corinthians e também outros clubes que devem. O presidente foi perguntado a respeito dos principais problemas do futebol brasileiro e disse o seguinte, abre aspas, clubes que atrasam salários ou imagem, atrasam compromissos com outros clubes e continuam competindo em igualdade de condições. Isso cria distorção no campeonato. Essa é uma pauta extremamente importante e sensível para alguns clubes, mas vamos bater forte nisso, porque o Palmeiras compete em igualdade de condições e paga em dia, mas exigimos que outros clubes
também paguem em dia, fecha aspas. A Leila está afirmando que vai insistir num projeto que havia sido criado no ano passado de fair play financeiro. A intenção é que essa ideia progredisse e se tornasse realidade já no Campeonato Brasileiro desse ano, mas estamos às portas do Brasileirão, que se inicia no próximo final de semana. A tendência é que o fair play financeiro passe a ser adotado somente em 2026. E o fair play financeiro promete punir clubes que têm dívidas com atletas, outros clubes, empresários e afins. A Leila completa sobre o tema, abre aspas, não é o gramado sintético que cria desequilíbrio nas competições, e sim a falta de fair play financeiro. Recado direto pro Corinthians, rival do Palmeiras na final do Paulistão, e também para uma série de outros clubes. Só para lembrar que o Corinthians, por exemplo, deve e tem sido cobrado na CNRD pelo Cuiabá, na FIFA pelo Matias Rojas, isso para não falar de outras dívidas. Só para completar, quero contar que o Palmeiras vai aumentar a sua equipe de seguranças para o confronto contra o Cerro Porteño no Paraguai, marcado para 7 de maio, Libertadores da América. Palmeiras e Cerro se estranharam depois de atos de racismo contra o Luigi em um jogo da Libertadores Sub-20. Na segunda-feira da semana passada, durante o sorteio da Libertadores, o vice-presidente do Palmeiras, o Paulo Boas, chegou a discutir com um dos dirigentes do Cerro Porteño. E você, o que pensa sobre essa cutucada da Leila? Ela tá certa? Ela tá errada? Eu concordo com a Leila em relação a essa distorção causada pela falta de equilíbrio financeiro e, mais do que isso, pela falta de pagamento dos clubes. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é porque você tem distorções criadas pela inadimplência que você pode aceitar, por exemplo, o gramado sintético. São dois bons debates e o ideal seria que a gente não tivesse clubes que devem e não tivesse campos de gramado sintético. Você pensa diferente? Concorda? Já usa o espaço para comentar e registra a sua opinião. Palmeirense. Agora é tudo ou nada. O Verdão está prestes a entrar em campo na decisão mais aguardada do Paulistão 2024, e o clima não poderia ser outro. É dia de mostrar porque somos a maior potência do futebol brasileiro nos últimos anos. Depois de um jogo duríssimo no Allianz Parque, chegou a hora da virada, da superação, da força mental e tática que só o Palmeiras de Abel Ferreira sabe aplicar em momentos como esse. O Corinthians pode até estar preparando um caldeirão em Itaquera, com mosaico, bexiga, fumaça e tudo mais. Mas quem entra em campo com o manto alviverde sabe que nenhuma pressão externa supera a frieza, a disciplina e a qualidade que esse time tem. E olha só, o Palmeiras não vai para esse jogo apenas com vontade. Vai com um elenco completo, entrosado, reforçado e com jogadores que sabem o que é vencer decisão fora de casa. Gustavo Gomes e Piquerez estão recuperados, Vitor Roque vem com sangue nos olhos querendo estrear com título, e do meio para frente, o Verdão tem peças que podem decidir o jogo num piscar de olhos. Rafael Veiga, Facundo Torres, Estevão, qualquer um deles pode escrever seu nome nessa final. E mais, o Palmeiras chega sabendo o que precisa fazer, vencer por 2 gols de diferença, simples, direto e objetivo. E se tiver que ir para os pênaltis, temos o Everton. Fim de papo. E não é só dentro de campo que a confiança está em alta. Fora dele, a torcida já mostrou que vai fazer seu papel. Já esgotamos todos os ingressos para o setor visitante, e não vai faltar apoio nas arquibancadas. O torcedor palmeirense sabe que esse grupo merece crédito, merece confiança, porque é um elenco que já entregou tudo, e vai buscar mais. Afinal, falta só um título pro Verdão alcançar um feito inédito, o tetracampeonato paulista consecutivo. Nenhum outro elenco conseguiu isso na nossa história centenária. É mais do que uma taça. É legado. É respeito. É Palmeiras. E mesmo que eles queiram transformar o estádio num show pirotécnico, quem conhece a alma do Palmeiras sabe que a gente brilha na superação, na disciplina tática, na força da base que decide e na raça dos nossos experientes. Vão tentar nos abalar com pressão? Esquece! Esse time já ganhou Libertadores na Argentina, Copa do Brasil no Sul, Campeonato Brasileiro de ponta a ponta. Itaquera. Já vencemos lá e vamos vencer de novo, se for preciso. Então, palmeirense, esse é o momento de acreditar, apoiar e vibrar até o último minuto. Vai ser no coração, na estratégia e na camisa pesada que vamos buscar esse título. Porque aqui é Palmeiras. E o Palmeiras, você já sabe, quando chega em decisão, o Brasil inteiro para assistir. Comenta aí o seu palpite, deixa o like se você acredita no nosso Verdão, se inscreve no canal e ativa o sininho porque a virada vem, a história está sendo escrita, e nós vamos viver mais um capítulo épico juntos. Avanti, palestra!